Bom dia, meu povo. Bom dia no meu, no seu, no nosso Videiras ao Amanhecer. Estamos aqui hoje, deu certo, glória a Deus, aleluia, no nosso devocional nessa terça-feira. Vá adiante. Eu já estou aqui com as meninas também da comunidade de saber de tudo o que acontece pro lado de cá. Nós temos nossos encontros às segundas, terças e quartas online, mas também temos nossos encontros presenciais, que é uma extensão que é o Videiras no ar. Então, se você quer saber das novidades, vem pro lado de cá, tá bom? Glória a Deus. E o nosso tema hoje é Vá adiante. E eu quero ler com você o Mateus 14, onde fala aqui, ó. Logo em seguida, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Eu quero chamar sua atenção aqui para a palavra insistia. E vocês vão poder observar que é o mesmo texto que nós lemos na semana retrasada. E eu ia trazer outro texto essa semana, mas eu identifiquei que nós precisamos olhar para dentro desse tema, desse título novamente, mas de uma forma diferente. Semana passada eu trouxe como quando o medo faz você tirar os olhos do essencial. Mas eu quero chamar a sua atenção que dentro desse mesmo texto a gente pode tirar várias reflexões, e aqui hoje o tema é vá adiante. E a palavra insistiu aqui me chamou a atenção. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Quantas vezes eu e você estamos em algumas situações, estamos ali com o Senhor, estamos orando, jejuando, estamos fazendo nosso devocional e nós temos um direcionamento para irmos adiante, para entrarmos ali dentro do barco e irmos seguirmos. E esse barco que é? A nossa rotina, nosso dia a dia, nossa vida. Vá adiante, vá. E quantas vezes, assim, tendo despedido o Senhor, a multidão subiu sozinho ao monte para orar. Ali ele se despediu da multidão. Bom dia, Xelinha, seja bem-vinda. Ele se despediu ali da multidão e ele subiu para orar. E aqui a gente observa que ele mesmo também sobe ao monte para orar. Uau! Ele pede para os discípulos entrarem no barco, ir adiante, ele sobe no monte para orar. E aqui a gente pode bem entender que ele precisou também desse tempo de oração, desse tempo sozinho. Mas o barco já estava numa distância considerável da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. O vento não tinha parado de soprar, a tempestade não tinha parado, até um certo momento. Aqui eu quero dizer para você que quando nós estamos em oração, jejum, nós estamos fazendo nosso devocional, estamos inseridos dentro da nossa instituição. Bom dia, Bueno, seja bem-vindo, querido. Quando nós estamos dentro da nossa instituição religiosa, e aqui nós estamos falando de Deus, quando a gente está junto ali com Jesus, junto com Deus, situações adversas elas vão acontecer, mas o Senhor pede que nós vamos adiante. Bom dia, querido. O Senhor pede que nós vamos adiante. E o Senhor também, ele vai se despedir da multidão e ele também sobe para orar. E as situações adversas, elas vão continuar, a nossa rotina, ela vai continuar. Então eu entendo, eu não sei se faz sentido para vocês, quando eu estava lendo esse texto novamente, que esse barco que foi adiante a nossa vida, a nossa rotina, para colocarmos à prova aquilo que nós aprendemos, com quem nós estamos andando, com aquilo que nós estamos sendo o quê? Provados. Porque a nossa vida, a nossa rotina é uma prova.
Todos os dias tem algumas circunstâncias. Todos os dias vai ter alguma adversidade. E aí, à alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Uau! Sejam bem-vindos, queridos, aí do Instagram também. Então, eu quero dizer para vocês, mesmo a gente andando adiante, mesmo andando com Jesus, estando no barco, sendo direcionado por ele, porque a palavra fala que aqui Jesus insistiu para que eles fossem. Quantas vezes, assim como os discípulos, nós estamos andando dentro da palavra, jejuando e tudo mais, por alguns instantes, quando há uma distância do Senhor, as tempestades, elas acontecem e vão continuar acontecendo, as ondas fortes elas batem, e quantas vezes a gente não acredita que é o Senhor. A gente, de fato, os nossos olhos se distanciam daquilo que é essencial, e a gente tem medo, assim como os discípulos tiveram. Uau! O que você tem passado na sua vida? Qual o direcionamento que o Senhor tem te dado? Quais as circunstâncias que você tem enfrentado? Mesmo dentro da rotina, quando ele fala assim, vai adiante. Esse ir adiante no barco, quando a gente está dentro do barco, a gente está passando sobre os problemas, porque as ondas fortes, elas continuam. E ali quando Jesus vem andando sobre as águas, eles já andavam com Jesus, mas eles tiveram medo. Eles tiveram medo. E quantas vezes eu e você, dependendo do que a gente passa, circunstâncias adversas vêm nos assombrar, nós temos medo e nós nem acreditamos no que estamos vendo, que é possível ver aquilo. O Senhor nos mostra que é possível ir adiante, mesmo com circunstâncias adversas, com as tempestades e as ondas fortes. E eles gritaram de medo. E quantas vezes eu e você a gente grita de medo? A gente tira os olhos do que é essencial, a gente fica aterrorizado e não vê circunstâncias pelo qual o próprio Senhor aqui nos mostra que é possível. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Imediatamente a palavra diz aqui: coragem, sou eu. Uau! Aqui ele já sabia quem ele era. Aqui ele já sabia também que os discípulos, mesmo andando com eles, passaria por essas adversidades, porque as ondas fortes já estavam ali. Ele mandou ir adiante para ver de que maneira que eles iam se comportar. O Senhor hoje, nessa manhã, ele pede para que eu e você vamos adiante para ver de que maneira nós vamos nos comportar dentro do barco, apesar das adversidades. Não tenha medo. Uau! E o Senhor disse Pedro, né? Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E quantas vezes a gente age como Pedro? Senhor, se é tu, faz tal coisa. Senhor, se é tu, manda alguém vir falar comigo. Senhor, se é o Senhor mesmo, faz alguma coisa. Só que a palavra, ela é ação. E o Senhor disse: venha, respondeu ele. Jesus não foi lá, nesse momento, pegar na mão de Pedro. O que o Senhor disse? Venha, o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando, apesar das adversidades, apesar das ondas fortes, o Senhor está te convidando. E aí, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas sempre tem um mas. E aqui o mas de Pedro chegou. Mas, vírgula, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão
e o segurou. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Mesmo ele confiando no Senhor, ele reparou nas circunstâncias adversas, ou seja, ele olhou para os problemas, ele olhou para as adversidades e ele afundou. Mas ele sabia com quem ele podia contar e ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor, nesse momento, ele esticou a mão. E quando ele estende a mão, ele segurou. E é tão interessante aqui que quando ele segura a mão, ele não fala assim que ele puxou imediatamente o Pedro para dentro do barco, ele segurou a mão. Ele deu uma estabilidade, ele deu um estado de coragem, ele deu o quê? Ele deu uma direção de que, tô com você, coragem. E eu fico imaginando ali Pedro fazendo um esforço tremendo para poder entrar dentro daquele barco. Uau! E o Senhor disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O Senhor já tinha falado para ele ter coragem, falou para eles, né? Para eles ter coragem. O Senhor já tinha dito para eles que era ele. Pedro anda, só que Pedro também olha para circunstâncias adversas. O Senhor pega na mão, mas o Senhor adverte. Homem de pequena fé, porque você duvidou. E quando entraram no barco, o vento cessou. Uau! Ali é para mostrar que quem acalma a tempestade, quem está no barco, a gente gosta de usar essa frase, né? Ah, quem está comigo no barco. De que maneira que você tem colocado o Senhor no seu barco? E mesmo quando você faz que nem Pedro, para onde você tem olhado? Essa semana eu passei por essas provas, e vocês sabem disso. E se eu tivesse olhado para as tempestades, para os ventos fortes, impetuosos, eu não sei como seria. E é tão louco que eu não sei se vocês, mas toda vez que a gente tem um tema, que eu trago um tema, o Senhor ele é bem pedagógico comigo, e eu sou muito lúdica e eu tenho sido aprovada dessa maneira. Só que, como eu já sabia que Pedro tinha olhado para a tempestade, ele afundou, eu falei, cara, eu acabei de ler isso. Eu acabei de passar por isso de manhã. À tarde aconteceu o que vocês sabem. E eu falei, cara, eu não vou olhar para as adversidades, eu vou olhar para o barco. Acreditando, vá adiante. Eu não sei o que me esperava do outro lado da margem. Eu não sei quais circunstâncias que estavam me esperando do outro lado da margem. Mas a gente precisa acreditar, ter a coragem, não ter medo, como o Senhor bem falou aqui. E mesmo se acontecer, o Senhor ele é especialista em pegar nas nossas mãos e segurar. Uau! E quando entraram no barco, o vento cessou. Ei, quando ele está no nosso barco, o vento cessa, a tempestade cessa. Mas isso precisa de uma ação nossa. O que nós estamos fazendo? Porque ele já estava ali. Pedro foi, mas afundou, mas ele foi. Ele pede por socorro, o Senhor estende a mão, o segura. E quando eles entram dentro do barco, o vento cessa. O Senhor nos mostra a cada dia, a cada manhã, que independente das adversidades que nós estamos passando, Ele nos permite ir adiante, como o tema hoje, vá adiante. Mas se algo acontecer lá na frente, se você afundar, Ele vai ser especialista em segurar a sua mão. E aqui não fala que Ele puxou. E eu vejo ali, já imagino ali na minha cabeça o esforço grande que Pedro está fazendo para entrar dentro do barco. E quando eles entram dentro do barco, o vento cessa. Quais são as áreas da sua vida que você precisa convidar o Senhor para entrar dentro do seu barco? Para que essa tempestade e esse vento forte, ele venha cessar. Caraca. Caraca. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genazaré, quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus
espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. E aqui eu quero chamar sua atenção. Quando Jesus entrar no seu barco, que você atravessar do outro lado da margem, assim você vai ser uma notícia poderosa de que o Senhor verdadeiramente, pela sua permissão e decisão, o Senhor agiu sobre a sua vida e você vai poder ser testemunha viva para que as pessoas o adorem. E aconteceu isso, eu tive uma oportunidade de estar dentro daquele hospital, quando o Paulo esteve internado semana passada, e eu pude, mesmo passando pela tempestade, o Senhor me permitiu ministrar na vida de uma pessoa e mostrar quem verdadeiramente o Senhor é, que Ele é filho do Deus vivo. Glória a Deus. E suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Uau! Que assim seja comigo e com você. Quais são as áreas da sua vida que mesmo você andando, eu vou fazer aqui agora uma reflexão do que a gente acabou de ler em Mateus 14, a partir do verso 22. Quais áreas da sua vida que mesmo você andando com o Senhor, jejuando, entregando as suas primícias, quais são as áreas da sua vida que Ele pede para você ir adiante, e quando você vai adiante, tem uma distância considerável dele, né? Porque você foi adiante, que Ele te permite, porque a palavra fala que Ele insistiu que os discípulos entrassem naquele barco, e quando Ele pede para você entrar no barco, para você ir adiante, que eu falo que a nossa rotina, agora vai indo. Ele sobe para orar no monte, de repente Ele vem, está andando sobre as águas. Os discípulos também que andavam com Ele tiveram medo, e quantas vezes nós estamos dentro do nosso barco, dentro da nossa rotina, estamos olhando para o que está acontecendo ao redor do vento impetuoso, uma onda um pouco mais forte, e quando a gente se depara com aquele, mesmo a gente andando junto, a gente fica assombrado. Assim como os discípulos ficaram. Mas ele pede, como na palavra que fala, para que tenhamos coragem, que nós não venhamos ter medo, apesar das adversidades, das circunstâncias, dentro da nossa rotina, dentro da circunstância, Ele pede para que a gente fique no barco e vá adiante. E mesmo assim, se você, como Pedro, pedir, Senhor, se és tu mesmo, faça alguma coisa, não olhe, não repare para as adversidades. E ainda assim, se você reparar, Ele vai estender a mão e Ele vai te segurar, porque foi assim que Ele fez com Pedro. Mas Ele vai advertir. Homem de pequena fé, mulher de pequena fé, porque duvidou. E quando eles entram no barco, o vento cessa. Convida nessa manhã o Senhor para entrar no seu barco, para que essa onda forte, esse vento impetuoso, é só Ele que pode fazer cessar. Muitas vezes nós queremos fazer o vento cessar. Muitas vezes nós queremos fazer que as tempestades acabem, mas a gente não tem controle de algumas coisas. A gente não tem o controle de algumas circunstâncias. Só que depois que atravessa, depois que a gente passa para o outro lado, quando a gente de fato resolve passar por tudo isso e decide a passar por tudo isso, quando chega do outro lado a notícia se espalha do que Ele fez, do que Ele fez na vida desses discípulos e está fazendo, não vai fazer, Ele está fazendo na nossa vida. E quando a gente chegar do outro lado, o Senhor vai ser reconhecido como Filho de Deus. E assim eu declaro sobre a minha vida e declaro sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chamaram todos os doentes, suplicaram e apenas pudessem tocar na borda do seu manto,
e todos os que nele tocaram foram curados, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, que nessa manhã você possa ir adiante, que nessa manhã você vá adiante. De que maneira que você tem ido adiante? Será que dentro das circunstâncias do seu dia a dia, de que maneira que você tem olhado? Mas o Senhor está ali. O Senhor está ali para pegar na sua mão. E eu já fico imaginando essa cena. De Pedro ali desesperado, tentando entrar. O Senhor fala assim, homem de pequena fé. Vem, vai, vem. Vem logo, vai. Vem. E quando Pedro e Jesus entraram no barco ao vento, eu tenho convidado ele para entrar no meu barco. Não é fácil. As adversidades, elas vêm. O dia mau, ele chega. As tempestades, as ondas fortes, elas batem. Mas o que nós vamos fazer com isso que está a tal diferença? E é por isso que a gente vai sempre estar aprendendo aqui sobre posicionamento, sobre de que maneira que nós vamos gerenciar nossas emoções e de como que nós queremos chegar do outro lado da margem. Nós temos mais escolha. Nós podemos fazer que nem Pedro, andar, afundar e ficar lá, né? Que não foi o caso dele, mas também nós podemos andar, afundar, clamar, ele segura e nos coloca dentro do barco. A ação e decisão é nossa. Até mesmo para Pedro entrar no barco novamente, ele clamou, ele pediu, aí o Senhor agiu. E que eu e você possamos clamar, pedir, e ele vai segurar nas nossas mãos, e ele vai colocar. Vocês percebem que é tudo um plano de ação? O Senhor nunca vai deixar de fazer as coisas por nós. Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. E o Senhor nunca vai deixar de fazer por nós. Mas é de que maneira que nós estamos tomando esse posicionamento, essa decisão? Ele aqui ele já sabia quem ele era. Ele falou para que os discípulos ali não tivessem medo, tivessem coragem. Eu quero declarar sobre a sua vida, não tenha medo, tenha coragem, apesar das adversidades, apesar dos ventos fortes, dentro da nossa rotina. Eu imagino o barco, quando falo aqui a palavra barco, eu imagino a nossa rotina. Vai indo, vai com o barco. Só que quem está dentro do teu barco? E quando o vento forte bater, qual a decisão que você toma? Quem você tem convidado? Você tem deixado o medo tomar conta a ponto de você perder aquele olhar do essencial que é Jesus? Eu vou deixar uma pergunta para você nessa manhã. Qual área da sua vida você precisa convidar Jesus para estar no seu barco? Eu fiz essa reflexão. Nessa uma semana. Quais áreas da minha vida, mesmo tendo medo, mesmo afundando, mesmo achando que não era capaz, eu tenho crido e tenho olhado e convidado ele, porque só ele. Agora eu tenho mais do que certeza e convicção que é só ele que faz cessar. Amém? Bom dia, Shirley. Seja bem-vinda, querida. Depois, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você me avisa que eu te mando o link. Daqui a pouquinho eu desligo o Instagram e a gente continua aqui na comunidade pelo Google Meet, tá bom, meu amor? Meninas, e eu quero deixar essa pergunta para você. E mesmo você estando no barco, mesmo você já ter dado a mão para o Senhor, Ele está segurando, será que você tem acreditado naquilo que Ele pode fazer? Porque pelo ato de você dar a mão é no ato de desespero, no ato de medo de você não afundar. Mas e quando você dá a mão? Eita Deus! E quando você dá a mão? Você sabe no que vai vir depois? A gente sabe porque está na palavra.
Mas será que Pedro sabia? Jesus sabia o que ele ia fazer. E quando ele te dá a mão, será que de verdade você tem acreditado no que ele é capaz de fazer? De cessar o vento? Ou só porque você entrou dentro do barco, está um solo ali um pouco mais confortável, que não está afundando, aí você dá aquela respiradinha, beleza, e aí? Eu parei para pensar nisso também. E eu deixo você pensando aí também. Instagram, nós ficamos por aqui. E agora o nosso momento de partilha aqui no nosso Google Meet, né? E se você quiser fazer parte, mulher, eu te convido você digitar a videira, vem fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos aqui todas segundas, terças e quartas no Instagram, depois fica salvo no canal do YouTube, mas agora é o momento de partilha. E se você quiser fazer parte, vem pro lado de cá, tá bom? Um beijo, meu povo, eu te espero você amanhã às 6 horas, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe.